Estou aqui com Marcos Martins Donato, especialista em gestão de conflitos, que veio nos conceder uma entrevista, falar um pouquinho sobre esse universo da gestão de conflitos tão presentes tanto na iniciativa privada quanto também no serviço público. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Marcos, vamos direto ao assunto. Por que devemos lidar e tratar com gestão de conflitos? Conflito é algo que é inerente ao ser humano. Onde estiverem dois ou mais seres humanos, duas ou mais pessoas, haverá conflitos, né? Conflitos de interesse, conflitos de qualquer tipo. Então, só por esse fato, a gente tem claro que a gestão de conflitos é algo importante de se estudar. E no caso do mundo corporativo, por que ele ganha tanta força, essa questão da gestão de conflitos, ela ganha tanta força no mundo corporativo? Então, a principal questão de estudar a gestão de conflitos no mundo corporativo tem a ver com a questão da relação interpessoal, né? As pessoas se relacionam, os grupos se relacionam. Então, em função dessa relação de dois seres humanos ou mais, você vai ter conflitos, ideias diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, tudo isso gera conflito. Então, a partir do momento que você tem uma noção básica, mesmo que seja muito básica a respeito da gestão de conflitos, você pode ter ganhos muito grandes se você souber lidar com o conflito dentro do ambiente corporativo. Então, por isso que é fundamental estudar gestão de conflito pensando, né, no ambiente corporativo. Marcos, a relação humana é baseada na comunicação, no diálogo. Em que medida a comunicação ou as formas de comunicação podem vir a agravar um conflito ou a suavizá-lo? Então, aí você entra na questão da teoria da comunicação. O comunicar é muito pessoal, de pessoa para pessoa, né? Então, saber falar, e muito mais do que saber falar, né? O saber ouvir é fundamental. E ouvir com empatia, né? Porque é isso que faz a diferença na hora de gerenciar conflitos no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Se você não basta só saber falar bem, como muitas vezes se exige das pessoas, mas saber ouvir bem, que também é comunicação, é fundamental no momento de gerenciar conflitos. Marcos, existem 3 tipos de conflitos mais comuns, vamos dizer assim, que é o intrapessoal, interpessoal e intergrupal. Você pode falar resumidamente um pouquinho sobre eles para nós? Então, o conflito intrapessoal é aquele que ocorre internamente, né? É dentro da própria pessoa, não envolve outro ser humano. Como por exemplo? Quando você está passando por alguma dificuldade, o seu chefe te pede para fazer alguma coisa e você sabe que aquela coisa é errada, uma ação, um suborno, sei lá, qualquer Sim. coisa desse tipo, e essa ação conflita com os seus valores e os seus princípios. Então você está passando por um conflito intrapessoal. Esse é um exemplo clássico de conflito intrapessoal. E o interpessoal? O interpessoal é entre duas pessoas, entre eu e você, né? Você tem uma opinião, você gosta de um time de futebol, gosta de outro, e aí isso desencadeia várias discussões. Esse é um exemplo bem básico. E o intergrupal? Intergrupal são entre grupos, como o próprio nome diz, né? Numa empresa isso se dá de que maneira, né? O setor de produção e o setor financeiro. O setor financeiro estabelece um orçamento bem enxuto e o setor de produção está preocupado com qualidade e você precisa de mais dinheiro para fazer aquele mesmo produto. Então você começa a ter atrito entre essas duas áreas da empresa. Marcos, nós sabemos também que, já vimos agora rapidamente, né, que os conflitos são mais comuns do que se pode imaginar, estão no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, enfim. Agora, qual que é o papel do que chamamos de percepção de conflitos? O que vem a ser essa percepção de conflitos, essa sensibilidade para perceber os conflitos? Na realidade, a percepção é que faz toda a diferença, né? A percepção tem a ver com a forma como nós enxergamos o mundo, né? Tem um autor em administração de empresas que se chama Peter Senge,
ou Sandy, ele chama isso de mapas mentais. Cada pessoa tem um mapa mental, né? Cada pessoa tem uma percepção de mundo. Então, conforme a sua percepção de mundo, você vai enxergar o mundo de uma maneira e isso pode ou não gerar conflitos no ambiente de trabalho, na sua família, em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, uma pessoa que é muito religiosa, ela vai enxergar o mundo a partir da sua percepção religiosa, né? Uma pessoa que é extremamente organizada, ela vai enxergar o mundo e vai olhar para as coisas em função da sua organização. Por exemplo, se você é uma pessoa desorganizada, eu sou uma pessoa muito organizada, quando a gente começar a trabalhar, eu vou enxergar o mundo em formas bem organizadas, você nem tanto. Então isso pode gerar conflito entre nós. Então essa percepção do mundo, né, de como nós enxergamos o mundo, é um dos maiores propulsores, vamos dizer assim, combustíveis para conflito no ambiente de trabalho, porque as pessoas são distintas, tiveram uma educação distinta, uma formação social distinta, uma formação psicológica distinta, uma formação religiosa distinta, uma formação familiar, né, diferente. E essas diferenças que formam o ser é que conflituam no ambiente de trabalho, tanto para a questão boa quanto para a questão ruim. Então é essa percepção, isso que é a percepção de conflito. Legal. Ô Marcos, o conflito ele não surge e vai embora magicamente. Parece que existe um processo por detrás, né, dessa questão do conflito. O que pode falar desse processo? O que é esse processo da gestão de conflito? Então, o conflito, ele, como eu disse, ele tem um combustível, algo que inicia ele, e aí a partir desse início você tem a percepção propriamente do conflito, né? As pessoas envolvidas percebem que há um conflito no ar. A partir da percepção, a pessoa busca uma estratégia para tentar solucionar aquele conflito instaurado. E aí, as pessoas, a partir da estratégia que ela escolheu, ela parte para um comportamento. E esse comportamento torna-se visível para todas as demais pessoas que não estão enxergando. Esse comportamento seria a gestão do conflito propriamente dito? Não, o comportamento, a gestão começa um pouco antes, na escolha da estratégia como você vai lidar com o conflito. O comportamento já é a ação, né? É você colocando em prática a estratégia que você adotou. E aí, esse comportamento vai gerar dois resultados, basicamente, né? Ou vai ser um resultado funcional, que vai ter um resultado positivo, ou um resultado disfuncional, que é um resultado negativo. Dentre os tipos de conflitos bastante conhecidos ou mais falados, podemos falar que nós temos aí os conflitos objetivos e os conflitos emocionais. O que vem a ser, então, esses conflitos objetivos e os conflitos emocionais? Então, os conflitos objetivos são aqueles conflitos, isso falando no ambiente de trabalho, né? Os conflitos objetivos são aqueles conflitos que estão relacionados diretamente com o trabalho em si, com aquilo que se faz, com o negócio, com aquilo que você está envolvido no seu trabalho. Por exemplo, se você está trabalhando com folha de pagamento e está lançando dados num sistema, e aí o sistema dá um problema e você chama o suporte e o suporte não consegue entender sua dificuldade, você não consegue passar essa informação para ele, isso é um conflito objetivo, que é passível de ser resolvido de modo objetivo e com uma solução boa. Um outro exemplo de conflito objetivo é quando você está definindo uma estratégia para a empresa, uma estratégia de vendas, uma estratégia de compras, e aí você tem várias pessoas definindo essa estratégia. Isso são conflitos objetivos, que tem um fundo, você está querendo chegar a algum resultado. Já o conflito emocional é um conflito que surge a partir de problemas entre as pessoas, né? São conflitos relacionados a valores distintos, a intrigas, a discórdias, a brigas, coisas que não estão necessariamente relacionadas com o ambiente de trabalho. Bem, Marcos, em um dos seus textos, ou ao longo do seu texto, você diz que nós podemos tirar resultados positivos do conflito.
Explica melhor isso para nós. Então, isso que é interessante. Se o conflito ele for um conflito objetivo, a gente consegue, na maioria das vezes, se bem gerido esse conflito, tirar resultados positivos. O conflito emocional, via de regra, é difícil, muito difícil de você tirar bons resultados, e uma das estratégias que você tem aí é a evasão, você deixar de lado quando você está lidando principalmente com um conflito emocional. Mas o conflito objetivo, para a empresa, para a instituição que você trabalha, é fundamental, né? Porque quando você coloca numa sala pessoas discutindo a respeito de um projeto qualquer e com pensamentos distintos, com visões de mundo distintas, né, com percepção de mundo distinta, e essas pessoas discutindo uma maneira, buscando uma forma de encontrar uma solução para aquele problema, e aí você tem várias opiniões distintas, o resultado dessa reunião, desse conflito, né? Porque você tem opiniões distintas, então tem conflito. Via de regra, são resultados melhores, são resultados que atendem a uma gama muito maior de soluções, né? Para aquela questão em si. Coisa que, por exemplo, se todo mundo pensa da mesma forma, você coloca várias pessoas que pensam da mesma forma numa mesa para discutir um determinado assunto, um projeto, a tendência qual é? É você ter uma solução muito parecida. E aí quando você coloca pessoas distintas, com pensamentos distintos, a tendência é você ter uma solução mais rica, desde que sejam respeitados os limites, né, do outro, né? Respeitados os limites, sabendo ouvir, tendo empatia, essas coisas. Então, o conflito, na realidade, ele não tem que ser evitado na empresa, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. O conflito ele precisa ser bem administrado e bem dosado, porque também tem outra, né? Se o conflito for de menos, você tem um baixo resultado. Se o conflito for de mais, você também tem baixo resultado. Então tem uma curva aí que é um conflito mediano onde você tem um resultado ideal, um resultado ótimo para a organização. Pelo que você falou aqui, então essa questão da participação deve ser motivada. Sempre que há um conflito, é interessante que você tenha participação para que nós tenhamos outros pontos de vista. Então a divergência, nesse caso, é importante para se você criar um ambiente mais colaborativo, mais participativo e com mais saídas para esses conflitos. Seria isso mesmo? Exatamente. Então, eu volto a repetir. Um ambiente extremamente harmonioso, muitas vezes, ele é falso, ele não é real, né? Porque assim, se você parar para pensar e ser bem franco, até num mosteiro, onde você parte do princípio que aqueles monges são todos silenciosos, todos quietos, ali há conflito. Quando eles precisam tomar uma decisão, eles precisam dialogar e ali vai haver conflito. E se não houver conflito, todo mundo ir na mesma direção, isso não é bom para a instituição, qualquer que seja a instituição. Então, é fundamental que tenha conflito, desde que seja em níveis controlados, um respeitando o outro e com o objetivo de resolver o problema. Isso é o mundo ideal. Marcos, a gente escuta falar muito que a negociação representa uma habilidade concreta essencial. Todos nós devemos desenvolver essa capacidade de negociação, porque pelo que você está falando aí, existem ferramentas para que nós consigamos ter essa sensibilidade, ou seja, então eu entendo isso como uma capacidade de negociação. Podemos entender dessa maneira mesmo? Sim, então, quando você tem conhecimento sobre ferramentas de negociação, isso amplia por demais na gestão de conflito, né? Porque a gestão de conflito propriamente dita, ela tem algumas ferramentas, né? E se você conseguir complementar essas ferramentas da gestão de conflito com as ferramentas de negociação, principalmente as ferramentas de negociação do tipo ganha-ganha, né? De você, eu ganho, você ganha, aí você tem o melhor dos mundos, né? Um exemplo que eu gosto de dar por exemplo, quando você negocia, é fundamental você não só saber quais são os seus próprios interesses, mas eu preciso saber qual é o seu interesse também nessa negociação. Isso é empatia. A partir do momento que eu sei o seu interesse, eu sei qual que é o meu interesse, eu sei qual que é o interesse de terceiros que possam estar envolvidos nessa negociação,
e aí eu penso numa estratégia que ajude e que englobe todos esses interesses, a solução está mais fácil, né? Você faz uma gestão de conflitos com base de negociação, tudo de maneira racional e não de maneira emocional, mas de maneira pensada. E isso é vantagem. Estratégia, né? Estratégia para resolução. Marcos, é o seguinte, Thomas Kuhn, que é um especialista de renome internacional em resolução de conflitos, afirma que, abre aspas, a resolução de conflitos raramente tem a ver com a razão, e sim com o reconhecimento e a apreciação das diferenças. Fecha aspas. Concorda? Concordo, 100%, porque é exatamente isso que eu tenho falado, né? A razão, o porquê que surgiu o conflito é apenas o combustível inicial ali, né? Mas o que vai ajudar na resolução do conflito é a minha capacidade de perceber a diferença entre eu e você, né? Então, percebe? Eu percebo o mundo de uma forma, você percebe o mundo de outra forma. Essa é a minha diferença para você. Então, a solução desse conflito vai estar aqui, em eu ter a capacidade de perceber a forma como você pensa, você ter a capacidade de perceber a forma como eu penso, e juntos, com o objetivo de ambos ganharmos, a gente escolher uma solução que adeque, que atenda aos dois, e principalmente à organização na qual a gente está trabalhando, né? Então, essa frase tem tudo a ver, né? Na maioria das vezes, aquilo que desencadeou o conflito não necessariamente vai ajudar na resolução do conflito. Bom, queria agradecer aqui a presença do Marcos Monato. Obrigado, Marcos, por ter nos ajudado aqui a refletir um pouco esse tema tão caro às organizações, sejam elas públicas, privadas. E queria aproveitar também para estender o convite. Venham participar do nosso curso, venham discutir conosco um pouco sobre gestão de conflitos, para que nós tenhamos melhores resultados, tanto sociais quanto também nas organizações. Muito obrigado novamente, obrigado, Marcos. Eu que agradeço.